Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em Isaías capítulo 48, versículo 18 e 19. 17 e 18, melhor dizendo, diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deve seguir. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te ensina, aquele que te conduz no caminho em que deve seguir. Nós temos esses dias falado sobre Sansão. Nós já fizemos 2 vídeos e hoje é o 3º vídeo dessa série, falando sobre as escolhas de Sansão, sobre as quebras de princípios, sobre as infrações que Sansão cometeu, para que nós não venhamos a praticar as mesmas coisas. Muitas vezes nós olhamos para a história de Sansão e vemos às vezes só o forte, o homem forte que venceu um leão, o homem forte que matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Outras vezes também olhamos e vemos apenas as derrocadas. Mas assim como nós, Sansão fez grandes fatos extraordinários e fez também escolhas erradas. Fez também coisas que o levaram a quebrar princípios e o levaram a uma grande derrota. Então, que nós possamos olhar para a vida de Sansão, não com olhos de crítica, nem com olhos de superioridade, mas com olhos de quem quer aprender, com olhos de quem vai ouvir o que o Senhor está ensinando. Como disse a palavra do Senhor hoje lá em Isaías: se você me ouvisse, se você tivesse me ouvido, como seria diferente a sua vida? Quem disse isso foi o próprio Deus. E Ele hoje diz para mim, para você: se você me ouvisse. Se você prestasse atenção, se você olhasse com atenção para os meus servos que estão escritos na palavra, você não cometeria erros e você seria como um rio, como as ondas do mar. Você seria grande, teria um grande potencial, que foi o potencial de Sansão. Ele teve um grande potencial, porém ele desperdiçou esse potencial por quebrar princípios e por fazer escolhas que o levaram à derrocada. Que eu e você possamos observar a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e que não se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Tudo que ele faz será bem-sucedido. É semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Que nós possamos observar a palavra de Deus, obedecer os seus conselhos, para que nós não venhamos a quebrar princípios. Esse é o segredo para sermos bem-sucedidos em tudo quanto formos fazer. Enquanto Sansão era criança, eu não me canso de dizer isso, porque enquanto ele era criança, a Bíblia faz questão de dizer que o Espírito do Senhor se apoderou dele, porque ele havia pureza no seu coração, porque ainda havia dependência. Não queira crescer tão rápido, dependa do Senhor, dependa dele. Ande nos seus caminhos e medite na sua palavra. Nós vimos que Sansão foi quebrando princípios. Primeiro ele quebrou o princípio de abandonar, desprezar os ensinamentos piedosos que recebeu dos seus pais. Depois ele desobedeceu os seus pais. Depois ele contaminou o próprio corpo. Ele era alguém separado.
Ele não poderia tocar em coisa imunda. Ainda que fosse mel, o mel estava dentro de uma carcaça de um animal morto, um animal que já estava em estado de decomposição, apodrecido. Porém, ele vai ali, tira aquele mel e come e dá para os seus pais. Quarto, ele desconsiderou o aviso divino. Ele já sabia quais eram os princípios que ele precisava guardar. Ele já sabia que tinha algumas coisas no voto da sua vida que ele precisava fazer, que ele precisava guardar. Eu e você sabemos o que a palavra de Deus nos diz. E quando nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda, nós fazemos coisas que desagradam o coração do nosso Deus. O nosso Deus é zeloso. Ele cuida de mim e de você, mas Ele exige de nós fidelidade. Nosso Deus não nos divide com ninguém. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Quinto, Ele deliberadamente brincou com o pecado. Primeiro ele vai numa vinha, depois ele faz um grande banquete. No meio do banquete ele faz uma brincadeira, ele lança um enigma, não dando importância a princípios divinos. E ele deliberadamente brinca com o pecado. Quem brinca com o pecado acaba contaminado. Quem brinca com fogo acaba queimado. E Sansão brinca deliberadamente com o pecado. Sexto, ele privou a si mesmo das bênçãos divinas. Por causa das suas escolhas, por causa dos princípios quebrados, por causa que ele desprezou o que ele havia aprendido desde o ventre da sua mãe. Ele privou a si mesmo das bênçãos divinas. Muitas vezes eu e você fazemos escolhas que nos privam dessas bênçãos divinas. Muitas vezes andamos por caminhos que parecem bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Sansão perdeu deliberadamente as bênçãos por causa das escolhas que ele fez. Ele privou a si mesmo das bênçãos divinas. No capítulo 16, depois dele brincar muito com o pecado, Sansão se acostumou com o pecado. O pecado já não lhe trazia mais peso na sua consciência. Depois de um casamento fracassado, que ele volta para sua mulher, e a sua mulher, o pai da sua mulher já havia dado a ela outro companheiro dele, ou alguém que estava presente no banquete da festa de casamento. E depois de tantos insucessos e tantas coisas erradas, ele fica com uma prostituta, sai dessa prostituta, depois vê Dalila, uma outra mulher estrangeira, e ele se apaixona novamente por essa mulher. E durante o relacionamento, que muitas vezes a gente acha que foi coisa de um minuto, mas não foi um relacionamento que ele desenvolveu com ela, foi um grande tempo ele brincando e se privando das bênçãos de Deus. E ela é visitada pelos príncipes dos filisteus, homens ricos, e esses homens chegam para aquela mulher e dizem para aquela mulher: olha, descobre o segredo de Sansão, e cada um de nós vamos te dar 1.100 ciclos de prata. Um levita ganhava cerca de 40 ciclos de prata por ano pelo serviço na casa do Senhor. Esses homens oferecem 1.100 ciclos de prata àquela mulher. E aquela mulher motivada pela ganância, motivada pelo egoísmo, aquela mulher usa toda a sua artimanha para seduzir e enganar Sansão. Se Sansão ainda estivesse em plena comunhão com o Senhor, o Espírito de Deus teria dado discernimento a Sansão daquela armadilha. Porém, Sansão muitas vezes escolhia pelos seus olhos, pelo seu coração, e não buscava ao Senhor. Aprendemos com isso que nós precisamos buscar ao Senhor ante qualquer decisão que nós venhamos a tomar. Não vá nem para a direita nem para a esquerda sem antes consultar o Senhor.
Eu e você temos visões limitadas. Nós vemos o aqui e o agora. O Senhor conhece todas as coisas. Ele está no controle e Ele tem o poder de lhe direcionar. Porque Sansão escolhe errado e porque Sansão não consulta o Senhor, ele cai na armadilha desta mulher. E dia após dia, semana após semana, mês após mês, essa mulher seduz esse homem, essa mulher coloca todo o seu veneno sobre esse homem. E começa a perguntar a ele qual o motivo, qual o porquê, por que ele tem aquela força extraordinária. Por que ele é um homem que consegue rasgar um leão, arrancar a porta de uma cidade, levar sobre os seus ombros. E não eram portas como essas que nós temos, de 2,10 metros, portas padrão. Eram portas de 6 metros de altura. Eram portas grandiosas, feitas de madeira maciça. Sansão arrancava, levava nos ombros. Tamanho era o seu potencial de força. Porém, essa mulher, com palavras de lisonja, com veneno destilando nos seus lábios, como está escrito em Provérbios 4. Essa mulher seduz esse homem. E ele, acostumado com o pecado, mente deliberadamente, mente por brincadeira, mente por se divertir. Mas chega um ponto. 3 vezes essa mulher pergunta, ele diz, ela manda amarrar. E ele percebe que essa mulher mandava amarrar ele. Ele quebrava essas amarras. Mas ele não percebe que era uma artimanha para destruir a sua vida. E ele cai na sedução daquela mulher. E por que ele cai na sedução daquela mulher? No princípio, ele ainda consegue quebrar essas amarras. Mas chega um ponto. Essa mulher perturba tanto esse homem, que a Bíblia diz que no seu coração ele sente vontade de matar. Mas como ele estava apaixonado, enfeitiçado por aquela mulher, ele conta os seus segredos. Não revele os seus segredos ao seu inimigo. Não conte a qualquer um os projetos de Deus na sua vida. Há muitos que parecem ser seus amigos, mas na verdade são filisteus disfarçados. Tenha muito cuidado. Conte para Jesus. Conte para Ele. Como diz uma música do Leandro Borges, entra no teu quarto e conta para Ele. Ele vai compreender. E aquilo que não for de bem para ti, Ele vai transformar no teu coração e vai te levar ao caminho que Ele quer que tu esteja. Não revele a ninguém aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Sansão perdeu o cabelo, Sansão perdeu os olhos, Sansão perdeu sua liberdade, Sansão perdeu sua utilidade, Sansão perdeu seu testemunho. Tudo porque ele não valorizou aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E nós ainda vamos fazer um outro vídeo para não ficar tão longo, para a gente concluir essa história de Sansão. Mas eu queria deixar para você hoje esse ensinamento de Isaías. Se você ouvisse. Se você desse atenção a tudo que tem sido ensinado. Tenho me dedicado nesse minuto de esperança a lhe ensinar a palavra de Deus na sua essência, sem enfeitar. Seria muito mais agradável estar falando aqui que você vai vencer, que você vai ter bênção, que você nunca vai ter dificuldade. Mas eu quero ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Por isso eu trago essa palavra para você hoje. Preste atenção nas suas escolhas. Medite no que você tem feito. Não perca o que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Por causa das dalilas da vida. Por causa de um momento de prazer. Lembre-se, o mel é a tentação, mas a carcaça é o pecado. Não brinque com isso. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação. Vamos nos encontrar de novo para concluir essa história em nome de Jesus.